Bora conversar com o Orengo sobre o escândalo do INSS e da tal da CPI. Se é que ela vai sair mesmo, a CPI do INSS, porque ela virou um cabo de guerra entre governo e oposição. Diante de uma trava na Câmara, os parlamentares vão tentar tirar essa CPI do papel no Senado. É essa a possibilidade de agora, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Sabe, Sheila, que existe aqui no Congresso Nacional, na Câmara, uma trava regimental. O que acontece? Tem assinatura, tem lá mais de 171 assinaturas para tirar a CPI do papel. Só que o regimento da Câmara diz que quando existem 5 CPIs ao mesmo tempo, não pode se criar mais uma. E tem 11 pedidos aí na frente, né? Então, o que se desenha aqui é que os parlamentares da oposição vão ter que buscar lá o Senado para tirar essa CPI do papel, né? Um caminho pode ser a CPI mista, que é a CPMI, com metade lá da Câmara, metade do Senado, e aí colocar em funcionamento. Agora, o mais engraçado dessa história, o mais interessante, na verdade, é o seguinte, né? A gente ouve os parlamentares da base do governo hoje dizendo o seguinte: olha, não tem por que botar uma CPI, criar uma CPI, porque vai tumultuar, vai gerar o fla-flu, né? Foi a expressão usada ontem pelo líder do PT, Lindbergh Farias, né? Deixa com a Polícia Federal, que já está avançando nas investigações, enquanto a oposição diz, não, esse é um direito, a gente tem que investigar, tem que trazer realmente esse caso para o Congresso Nacional, né? Se você faz um recorte aí de tempo, lembra da CPI da Covid? Eram os mesmos argumentos, mas do outro lado. Na época, hoje quem é governo era oposição, e dizia, olha, a CPI, o Congresso Nacional tem que investigar, realmente tem que avançar nessas investigações. Na época, hoje, a oposição era governo e dizia que ia tumultuar, que ia atrapalhar. No fundo, CPI sempre é incômoda para o governo. Tem aquela velha máxima, CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. É realmente hoje um instrumento que está banalizado, né? Foi-se o tempo que CPIs realmente surtiam efeitos, né? A gente lembra, por exemplo, da CPI do mensalão, que teve lá parlamentar condenado, caçado, na papuda. Agora, desde então, o que a gente vê é que as CPIs são instrumentalizadas por bases de governo, que geralmente têm a maioria, e acabam travando os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito. Mas ninguém quer uma CPI funcionando. Agora, esse é um tema que realmente traz um impacto social, político muito grande, e o Congresso Nacional costuma funcionar meio como uma caixa de reverberação. É até estranho o Congresso Nacional não entrar nesse assunto, né? Então há um potencial grande aí para um trabalho de investigação. A gente sabe que a Polícia Federal já avançou muito, tanto que o presidente do INSS já foi afastado judicialmente, depois demitido. Agora a gente já tem um outro presidente do INSS. A pressão em relação ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, é enorme. Já na semana que vem, ele vai ter mais uma sessão no Senado que vai aumentar a fritura dele, fritura pública, mas ele vai se agarrando aí nesse cargo, em função do apoio do PDT no próprio Congresso Nacional. Agora, Sheila, tem que lembrar que as CPIs são instrumentos de minoria. Então, conseguindo as assinaturas, não faz muito sentido segurar uma comissão lá que tem muito campo para investigar. CPIs podem, por exemplo, quebrar sigilos, podem convocar pessoas, obrigar pessoas a prestarem depoimentos, mesmo que elas sentem lá na frente dos parlamentares e fiquem dizendo assim, olha, vou usar meu direito constitucional de não responder essa pergunta, de permanecer em silêncio. Mesmo assim, existe uma arma muito poderosa de comissões parlamentares de inquérito. Então essa é a briga. O governo não quer que a CPI funcione, a oposição já conseguiu as assinaturas. Se na Câmara está difícil, vão tentar um caminho alternativo, que é primeiro uma CPI mista, se não conseguir, vão buscar lá o Senado Federal, né? Então, esse vai ser o principal tema aí do Congresso, assim que passar o feriado, já na semana que vem, com a apresentação de novas assinaturas, inclusive busca aí de requerimentos para bancar CPIs, tanto no Senado como uma CPI mista. Uhum. Agora, Orengo, você falou aí sobre o ministro se agarrando no cargo, né? Tem um desgaste importante, não só um desgaste para o ministro, mas que é um desgaste para o governo. Ontem o presidente Lula, naquele pronunciamento de rádio e TV, falou sobre o escândalo do INSS, mas o presidente Lula em nenhum momento dá sinais claros, públicos, de que larga a mão de Carlos Lupe, né? É verdade, até porque é um aliado de primeira linha, de primeira hora. É um ministro que já foi ministro em outros governos dos partidos trabalhadores e já se enrolou, inclusive. Já foi ministro de Dilma Rousseff.
acabou sendo fascinado, entre aspas, né, porque era a expressão usada lá quando a ex-presidente ela retirava ministros, e foram vários que foram caindo, né, por suspeitas de corrupção. Agora, Sheila, se a gente estabelecer aqui um padrão que foi colocado pelo presidente Lula no atual governo, é o seguinte: a gente teve lá Juscelino Filho, que foi indiciado pela Polícia Federal, e ele só foi realmente retirado do cargo quando foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Hoje, Carlos Lupe não é nem investigado ainda. Agora, tem um constrangimento enorme. Ele foi avisado um ano antes das suspeitas em relação a desvios de aposentados por instituições e sindicatos. O que ele fez? Essa é a grande pergunta. Bom, lá na comissão, quando ele falou com deputados, ele disse que pediu lá a investigação, mas que se chegou a usar a expressão que o Ministério da Previdência, o INSS, não é um botequim, né? Tem que ter lá um estabelecimento, um protocolo de investigação, de apuração, isso demora, chegou a criticar, demora, mas em última análise a responsabilidade é do ministro, né? Então o clima hoje ele é de um constrangimento muito grande, o governo está arrastando essa crise em função de uma necessidade política de ter apoio do PDT dentro do Congresso Nacional, em um momento de fragilidade da base aliada, mas isso vai se arrastando, tanto que acaba num discurso do presidente, em 1º de maio, que é um discurso já tradicional, arrasta essa crise para dentro do Palácio Planalto, não tem como ser diferente, o presidente é obrigado a se posicionar, mas com o ministro se agarrando ao cargo, essa crise vai se alongando, né? Mesmo que se troque o presidente do INSS, como foi feito agora, o ministro continua lá, né? O que aliados do governo entendem é que o próprio ministro deveria pedir para sair, mas já disse que não vai. Então a crise ela tem um potencial grande, e saindo do CPI, aí ela pode aumentar ainda mais e arrastar aí o Palácio para dentro, aí para o centro, já está no centro, mesmo que o governo fale, olha, esse foi um caso que começou lá no governo passado, né? É um discurso muito difícil dentro de uma CPI, porque é uma responsabilidade grande. Sem dúvida. E a bomba já estourou, né? É difícil conter o que aconteceu. E o momento não poderia ser pior, né, Orengo? 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente está falando de trabalhador aposentado, que contribuiu a vida toda, né, trabalhou a vida toda, fez a contribuição, agora recebe tão pouco de volta, né, para se manter, só para sobreviver, e ainda assim é roubado na própria folha de pagamento do dinheiro que ele contribuiu ao longo de toda a vida de trabalho. Então acho que esse ainda é um agravante, né, dessa situação toda. Mas tem um ponto, gente. Diga, Orengo. Não, eu acho que esse é o ponto principal, Carla. Por quê? Porque, assim, mais do que CPI, mais do que questão política, o Fla-Flu, mais que Congresso Nacional, tem uma questão prática. 6 bilhões de reais que precisam voltar para as pessoas que tanto tempo contribuíram. Eu estava lembrando aí do histórico de trabalhadores, né, que passaram a vida toda contribuindo para ter essa aposentadoria que é muito pequena e mesmo assim estão sendo roubados. Agora, o desafio maior é ressarcir essas pessoas. Então, além de toda a questão política, tem uma questão prática. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essas pessoas vão ser ressarcidas, mas que o governo não encontrou a maneira ainda, não definiu ainda a maneira de como isso vai ser feito. E outra coisa, isso não pode virar precatório. A gente está falando de pessoas, né, no último estágio, lá no último período de vida, contribuíram tanto, elas precisam receber isso de volta. É muito dinheiro, o governo não tem isso em caixa, não tem previsão orçamentária. Então, por exemplo, já tem lá a avaliação de que instituições que lesaram os aposentados precisam usar até patrimônio para ressarcir essas pessoas. Claro que vai depender de decisão judicial. Agora também o que não pode é jogar essa responsabilidade no colo de aposentados, né, de criar sistemas complexos para aposentados irem atrás para conseguir esse ressarcimento. A gente não sabe quando, né, mas pelo menos o compromisso público está firmado. Esse dinheiro deve voltar lá para os aposentados. É isso aí. Bom, nos parece que o governo fica num beco sem saída, porque tem o desgaste político, mas como você falou, tem essa questão prática de como ressarcir essas pessoas sem ter esse dinheiro, e tem de ressarcir. Vai ser um escândalo em cima do escândalo se isso efetivamente virar precatório. A gente aventou essa possibilidade logo no comecinho, né? Assim que surgiram as primeiras informações da operação da Polícia Federal. Muitos ouvintes falaram, não, mas não vai virar precatório. Então, não, se judicializar, pode ser que vire. Aí é um escândalo em cima do escândalo. E as pessoas sendo roubadas e depois sofrem um calote, né? Tudo com o aval, com a assinatura do governo.
Não Mas é sabe que aceitável, quando a gente né? disse isso, teve ouvinte que escreveu pra cá dizendo, mas aí fica pro filho, pros herdeiros, não sei o quê. Cara, a pessoa morreu no governo, né, com uma dívida do governo, foi roubada pelo governo e não recebeu esse dinheiro de volta. Vai ficar para herdeiro? Ok, mas, né? É tarde, né? E também, como disse o Orengo, é claro que tem esse argumento do governo, mas que não cola, de que isso vinha acontecendo desde 2019 até 2024 e não cola por um simples motivo. Primeiro que é o governo atual, né? Que precisa ser apurado, investigado e tal, não sei o quê. E outra, os custos, os gastos, os descontos ilegais somavam mais de 600 milhões em 2019. Isso saltou para 2 bi e tanto, 2 bilhões e meio em 2024. O ministro Carlos Lupe, quando disse, mas eu fiz o que era possível e tal, não sei o quê, mandei apurar, mandei fazer relatório, mas os descontos continuaram sendo feitos, os descontos ilegais, mesmo com a denúncia feita, chegando até o ministro. Com conhecimento dele, esses descontos continuaram acontecendo. Tem nada razoável nessa história, inclusive esse argumento aí na tentativa de jogar para o governo anterior. Né? O Paulo de Campina Grande, Paulo Santos, mandou uma mensagem que representa outras mensagens também que foram enviadas aqui pelos nossos ouvintes. Olha, pessoal, eu não entendo como esse roubo do INSS pode cair no colo do contribuinte. Não dá para fazer aquela lógica do follow the money e ir atrás diretamente de quem desviou. Abraço e tamo juntos nesse feriado de 1º de maio. É que já virou Ferrari, já virou obra de arte, já virou viagem para Dubai, Paris, 33 Lisboa. viagens. Então é dinheiro. Dá até para tentar represar esse dinheiro que foi desviado com as pessoas, né, que vão ser indiciadas e identificadas, mas não tudo. 6 bilhões de reais. É muita coisa. É muito.